Olá pessoal, Carlos Rota falando. Essa semana a gente tem um módulo longo, que é o de metabolismo de lipídios, mas não se assustem, tudo vai se encaixar até o final. A gente vai começar falando sobre como funciona a degradação de lipídios, certo? Que é, como vocês vão ver, um processo muito importante para sustentar não só a gente, mas também outros animais, como por exemplo esses ursos, durante períodos de longo jejum. Bom, a degradação de lipídios começa principalmente através da degradação de triacilgliceróis, que, como vocês devem se lembrar, são aqueles lipídios que são compostos de um esqueleto de glicerol com 3 ácidos graxos ligados neles, né? Os triacilgliceróis eles podem vir da dieta, certo? Então a gente se alimenta e durante a alimentação a gente consome triacilgliceróis, pode vir do fígado ou do tecido adiposo, que é onde geralmente eles são armazenados. Os triacilgliceróis eles são sintetizados primariamente no fígado, mas eles são armazenados nos adipócitos. Então, quando a gente for começar a degradar os triacilgliceróis, isso vai acontecer primariamente, não, ou primeiramente, lá nos adipócitos. E lá é que vai acontecer a quebra do triacilglicerídeo, né, do triacilglicerol, em, em um glicerol e 3 ácidos graxos. E a enzima que faz isso é chamada de lipase, certo? Bom, o glicerol é um carboidrato, tem 3 carbonos. Ele vai ser liberado na corrente sanguínea e vai ser absorvido no fígado e ele pode ser tanto degradado quanto convertido em glicose. Então, ele é uma fonte de carbonos para o fígado fazer glicose via gliconeogênese. Os ácidos graxos eles são transportados para diversos órgãos, onde eles podem ser degradados para gerar energia. Tá? E por que a gente usa ácidos graxos como fonte de energia? Eu já mencionei isso um pouco nas aulas anteriores, mas se vocês se lembrarem, ácidos graxos são compostos reduzidos com cadeias longas, né? 16 carbonos, por exemplo. E a oxidação desses ácidos graxos gera, veja só, 38 kJ por grama, enquanto uma oxidação de um carboidrato gera apenas 17 kJ por gramas. Então, ácidos graxos têm uma quantidade grande de energia por grama, ou por mol, como você quiser medir. Então, por exemplo, um adulto de 70 quilos, digamos que ele tenha 11 quilos de triacilgliceróis. Se ele tivesse a mesma quantidade de energia na forma de glicogênio, o adulto pesaria 64 quilos a mais. Então, a gente vê que ácidos graxos têm mais energia, inclusive, do que glicogênio, que é uma outra forma de se armazenar energia no nosso corpo. E quem que usa os ácidos graxos como fonte de energia? Bom, os nossos músculos usam, principalmente quando eles estão em descanso. Vocês vão ver nas aulas seguintes o que acontece numa situação de exercício. Os nossos músculos cardíacos usam os ácidos graxos como sua principal fonte energética. E se tem algum órgão que a gente não quer que fique sem energia, é o nosso coração. E vocês vão ver que o fato do músculo cardíaco usar ácido graxo está muito relacionado com o fato do nosso coração não sobreviver sem oxigênio, certo? Porque vocês vão ver que os ácidos graxos são quebrados em acetil-CoA, que entram diretamente no ciclo de Krebs, como vocês já viram em aulas anteriores. O nosso fígado usa ácidos graxos como fonte de energia em jejum prolongado. E isso também, e uma coisa muito importante é que o nosso cérebro não consegue usar ácidos graxos como fonte de energia. Eles têm que usar uma fonte alternativa. E, de novo, o cérebro é outro tecido que a gente não quer que morra de falta de energia. Então, a gente tem que arranjar maneiras, o corpo arranja maneiras de sustentar o cérebro em situações de jejum prolongado, né? Bom, como que a gente degrada um ácido graxo? O primeiro passo é a ativação dessa molécula, né? E a gente faz exatamente
como no ciclo de Krebs, né, a gente começa anexando o ácido graxo a uma coenzima A. Tá? E quem faz isso é a acil-CoA sintetase. Tá? Ela tem esse nome porque ela usa ATP para fazer essa síntese. Então, o ácido graxo, ele primeiro se liga a um ATP e fica um acil-adenilato, e depois essa ligação é trocada por uma ligação com a coenzima A, que, se vocês se lembrarem, é uma coenzima muito utilizada para ajudar a conexão de moléculas a enzimas. Tá? Então a gente tem um acil-CoA, né? E quando a gente diz acil, a gente está falando que é uma cadeia de N carbonos, né? E tem vários carbonos aqui e a gente vai chamar todos eles de acil. Bom, então, como vocês podem ver, essa é uma ligação que quebra ATP em AMP. Então a gente tem dois grupamentos fosfatos sendo utilizados, e isso é o equivalente energético a 2 ATPs. Tá bom? Mas pelo menos a gente tem então nosso ácido graxo ativado. Essa reação acontece na membrana da mitocôndria, então a gente ainda está no citossol. Então, e esse ácido graxo ele é degradado dentro da mitocôndria. E isso é muito importante, vocês não podem se esquecer. Para o ácido graxo ou acil-CoA ser transportado para dentro da mitocôndria, ele se associa à carnitina. Então a gente tem um sistema aqui de transporte que envolve essa associação com carnitina, onde o nosso acil-CoA ele é anexado à carnitina para virar uma acilcarnitina. Tá? Então a gente está aqui no citossol com o acil-CoA, ele vira acilcarnitina. Quando ele vira uma acilcarnitina, né, ele consegue se difundir para o espaço intramembranar da mitocôndria livremente, mas para ele entrar na mitocôndria, ele precisa passar por uma translocase, que é um transportador que reconhece a carnitina. Então esse transportador ele traz para dentro da mitocôndria uma acilcarnitina e em troca ele leva uma carnitina para fora. Né? Então, se vocês se lembrarem das aulas de transportadores, isso daqui é um cotransportador antiporter. Né? Então ele transfere uma acilcarnitina para dentro, uma carnitina para fora. E quando isso acontece, a gente tem uma reação que restabelece a acil-CoA, retirando a carnitina e colocando a coenzima A de volta. Então, esse sistema aqui de transporte via carnitina que permite a entrada do acil-CoA na mitocôndria. E se o acil-CoA não estiver dentro da mitocôndria, ele não vai ser degradado. Bom, a degradação do ácido graxo ele passa por vários ciclos. E esses ciclos, que a gente pode chamar de beta-oxidação ou ciclo de Linen, ele segue uma ordem bem definida. O primeiro passo é o acil-CoA ser oxidado. Certo? Então a gente tem aqui o acil-CoA e o primeiro passo ele sofre uma oxidação pela acil-CoA desidrogenase, né, um nome de uma enzima que oxida. A gente tem a geração de FADH2 dentro da enzima, que vai gerar um ciclo de óxido-redução que vai finalizar com uma coenzima Q reduzida. Tá? E a gente sabe que isso daqui possui energia, vocês já viram isso na aula passada de fosforilação oxidativa. Tá? Então isso aqui pode gerar ATP quando ele for regenerado, né? Quando for oxidado de novo. E uma ligação dupla é formada aqui no nosso acil-CoA. Tá bom? Então nosso saldo energético por enquanto é menos 2 ATPs que foram gastos para ativar o acil-CoA e uma coenzima Q reduzida. Segundo passo é uma hidratação pela enoil-CoA hidratase. Então a água é incorporada nessa dupla ligação e a gente tem um lugar com um carbono com hidroxila e um carbono com um hidrogênio. E esse é o segundo passo do nosso ciclo.
O terceiro passo é uma segunda oxidação. Então a gente tem uma oxidação, uma hidratação, uma oxidação. E essa oxidação gera uma ligação dupla O e também gera um outro cofator reduzido, um NADH, que também, vocês sabem, pode ser convertido em ATP depois. A enzima que promove isso é uma desidrogenase, né? Uma enzima que faz uma reação de oxirredução via cofator. E o nosso saldo energético é menos 2 ATPs, mas a gente tem duas coenzimas reduzidas, que vocês, de novo, via fosforilação oxidativa, podem ser convertidas em ATP. Tá? O último passo é uma quebra, é uma reação de Lise, que ela é mediada por uma tiolase. Tá? Então é uma reação que envolve uma quebra aqui nessa partinha, nessa ligação aqui em vermelha, e uma coenzima A é incorporada a essa parte, tá? E um acetil-CoA é liberado. Então a coenzima A ela fica presa ao acil, ao grupo acil, né? Todo o grupamento longo aqui, e a coenzima A mais 2 carbonos são soltos, tá? Por essa reação de Lise, uma reação de quebra. E o nosso resultado, então, é um acetil-CoA, um QH2, um NADH a partir desse ciclo. E o nosso acil-CoA ele é reduzido em 2 carbonos. Tá? Então, digamos que a gente começou esse ciclo com um acil de 18 carbonos e agora a gente tem um acil-CoA de 16 carbonos. E isso pode acontecer várias vezes. E toda vez que você faz um ciclo desses, a gente gera mais coenzimas reduzidas e mais acetil-CoA. Né? Então, por exemplo, a gente estava com 16 carbonos, a gente foi para 14 carbonos, faz uma vez a beta-oxidação, vai para 12 carbonos, para 10 carbonos, para 8 carbonos, para 6 carbonos, para 4 carbonos. E óbvio, quando você quebra os 4 carbonos, a gente só fica com um acetil-CoA na mão, certo? Então, na degradação de um ácido graxo de 16 carbonos, a gente passa pelo ciclo 7 vezes e gera 8 acetis-CoAs. Tá certo? Então lembre-se disso, que não são 8 ciclos, são só 7, porque no último ciclo a gente gera 2 acetil-CoAs. Tá bom? O acetil-CoA, vocês já viram na aula de ciclo de Krebs e na aula de fosforilação oxidativa. Tá? Então o acetil-CoA ele pode ser degradado e nesse ciclo aqui, 3 NADHs são gerados, um QH2, uma coenzima Q é gerada, um GTP também é gerado nessa degradação, e isso nos dá um saldo de 10 ATPs, considerando que o NADH gera mais ou menos 2,5 ATPs e a coenzima Q reduzida gera 1,5 ATPs, tá bom? Então, aqui tem um ponto de contenda, eu ainda não sei quantos ATPs o Ronaldo disse, mas eu uso, nas minhas aulas eu vou usar que um NADH gera 2,5 ATPs e um QH2 ou um FADH2, dependendo da sua linha, gera 1,5 ATPs. Isso tem uma razão bioquímica que quando você faz o balanço energético de todos os processos, a gente tem uma perda de ATPs. Mas se você quiser usar a conta de um NADH gera 3 ATPs e um FADH2 ou um QH2 geram 2 ATPs, tudo bem, para motivos didáticos também serve. Tá? Mas eu vou usar essa daqui. Então a gente vai considerar que a degradação de acetil-CoA gera 10 ATPs. Então vamos fazer um cálculo de quanto ATP a gente gera a partir de um palmitoil-CoA, que é um acil-CoA de 16 carbonos. Tá? Então a gente já viu que vão ser feitas 7 ciclos ou 7 betas-oxidações. Então a gente multiplica a produção de um ciclo por 7, e a gente sabe que um ciclo gera um QH2, um NADH e um acetil-CoA, né? E isso nos dá, no total,
a gente sabe que cada acetil-CoA gera 10 ATPs pelo slide anterior, né? Então se a gente tem 7 acetil-CoAs mais 1, a gente tem 80 ATPs produzidos. Se a gente considerar que 7 que cada coenzima Q reduzidas gera 1.5 ATPs e a gente gerou 7 delas, a gente tem mais 10.5 ATPs. Se a gente considerar que o NADH gera 2.5 ATPs e a gente gerou 7 NADHs, a gente tem 17.5 ATPs. E não podemos esquecer que a gente gastou 2 ATPs para ativar o palmitoil em palmitoil-CoA, né? Então a gente retira 2 ATPs dessa conta, somando tudo dá 106 ATPs. Então, se você quiser oxidar completamente um ácido graxo de 16 carbonos completamente saturado, a gente tem 106 ATPs sendo produzidos. Mas o que acontece se a gente tem insaturações, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma insaturação com uma ligaçãozinha dupla. Bom, se a ligação dupla já estiver posicionada para ser degradado, né? Então, se vocês se lembrarem, um dos passos do ciclo de Linen envolve a formação dessa dupla ligação. Então, se ela já estiver na posição correta, perfeito, ela vai continuar sendo degradada a partir desse ponto. Se a dupla ligação estiver em outra região, numa região não favorável, a gente tem uma isomerase que troca as ligações duplas de lugar, tá? E então isso aqui, se eu tiver um ácido graxo insaturado, ele vai entrar no ciclo de Linen justamente nessa parte, a partir da formação da dupla ligação, tá? Que é a partir da primeira oxidação, que é o resultado da primeira oxidação. Tá? A gente tem aqui então a redução de um QH2 sendo formado, e isso deve ser considerado também se for fazer esse cálculo. O mais complicado é que se a gente tiver cadeias ímpares, né? Se vocês se lembrarem, a gente está retirando 2 acetil-CoAs por vez e a gente chega numa situação em que a gente fica com 3 carbonos, no caso de cadeias ímpares. Lembrando que cadeias ímpares não são muito comuns no metabolismo de mamíferos, mas a gente obtém essas cadeias via alimentação. O que acontece é que a gente termina com um propionil-CoA, e esse propionil, ou seja, é um acil-CoA de 3 carbonos, e através de uma série de reações, tá, que envolve um gasto de ATP, elas geram um succinil-CoA. E o succinil-CoA é um intermediário do ciclo de Krebs, então ele pode entrar via ciclo de Krebs lá em outro ponto do metabolismo, e aí você conta quanto isso produz, tá bom? Então, resumindo essa aula, esse vídeo, né, os triacilgliceróis são quebrados em ácidos graxos e glicerol nos adipócitos, né? O glicerol pode ser convertido em glicose no fígado. Os ácidos graxos, eles podem ser absorvidos por uma quantidade imensa de tecidos, como fonte de energia, né, como os músculos cardíacos, o fígado, os nossos músculos em repouso, e eles são degradados dentro da mitocôndria. E para isso eles precisam ser ativados e transportados para dentro via um transportador de carnitina, né? A degradação do ácido graxo passa por vários ciclos que retiram 2 carbonos por vez. E a gente chama esse ciclo de ciclo de Linen ou de beta-oxidação. E esse ciclo envolve uma oxidação, uma hidratação, uma oxidação e uma lise. É interessante lembrar dessa sequência. E cada ciclo desses gera um acetil-CoA, que pode ser usado no ciclo de Krebs, um NADH e uma coenzima Q reduzida. E esses dois podem ser usados na fosforilação oxidativa, gerando uma quantidade imensa de ATPs. Tá bom? Então até mais, galera.